eu tenho falado com meus amigos, a gente vai ganhar do Botafogo. Isso não é porque a gente ganhou do América, isso não é porque é Binha, porque virou folclore o que Binha diz, mas é porque... Marquinhos foi pro Cruzeiro, ele negociava no Cruzeiro, jogou com o Enio Andrade, foi campeão no Cruzeiro. Então eram jogadores assim, muito bons. O próprio Evaristo dizia isso, encontrei jogadores ótimos na Bahia. E, falando dele, era o cara que voltava para o Bahia 15 anos depois. O Evaristo foi técnico no Fluminense de Feira em 71, iniciando a carreira, ainda no início. Depois veio para o Bahia em 73, foi campeão e armou ali o time do Hepta. E depois ele vai para Pernambuco, né? Ficou um bom tempo em Pernambuco também, treina no Santa Cruz, hoje é considerado dos maiores técnicos do Santa Cruz. Uma pena que Santa Cruz esteja nessa situação. Não é bom para ninguém que Santa Cruz esteja nessa situação. Era um grande clube assim, de Pernambuco, naqueles anos 70 e 80. Por isso que aquele 5-0, além de ser um marcante, você precisava dar 5 e deu 5 no Santa Cruz. Era um time muito forte. E Evaristo chega para... Agora, Flávio, é isso. Eu quero, agora que a gente... Eu quero que eu te falei. Eu quero que a gente faça uma viagem no tempo, né? Eu queria contextualizar o futebol brasileiro. Foi muito bom você falar do peso do Guarani, né? Eu quero contextualizar o que era Salvador, né? O que era a sociedade baiana naquela época. E eu quero entender, Flávio, que é uma coisa que eu tenho dificuldade de entender. Como é que um técnico que há pouco tempo atrás tinha treinado a seleção brasileira veio parar no Bahia? Evaristo estava em baixa, foi assim uma coisa de relacionamento de Maracajá, porque ele já tinha passado por aqui. Como é que o Bahia consegue trazer um técnico do peso de Evaristo para cá? Mas, Darino, era só assim, só se pensava dessa forma, só se pensava alto. Antes do Bahia trazer Evaristo, quando o Maracajá viaja para uma reunião no Clube dos Três em dezembro, ele tentava trazer Carlos Alberto Silva, que também havia acabado de ser técnico da seleção. Que era tinha sido o técnico da seleção olímpica, de Tafarel, Dunga e companhia. Da seleção olímpica que conquistou a medalha de prata em Seul, em 88, né? Acho que era ele, sim. Mas a postura de contratação de técnicos era o melhor do mercado. Assim, não tinha essa política, assim, vamos apostar nos novos, como a gente tem visto hoje, não. Era uma referência. Eu entrevistei Maracajá para o livro e ele, rapaz, Vanderlei Luxemburgo tá aí dando sopa e a gente não contrata. Isso em 2018. Então a referência era sempre essa, era de contratar quem era os P's maiúsculos, né? Exatamente, não tinha assim. E Evaristo teve uma passagem pela seleção brasileira muito difícil. Ele teve o trabalho de reformulação depois da Copa de 82. O pessoal não teve paciência, né? A pressão muito grande. Tinha uma pressão para trazer Sócrates. Sócrates estava mal na Fiorentina, acho que ele estava no banco, tinha ido para a Itália. E uma pressão para que ele fosse convocado. Evaristo não aceitou. Enfim, acabou saindo. E resolveu voltar para Salvador quando foi convidado em dezembro de 87. E tinha uma pressão também muito grande para Tele voltar, né? Pelo que tinha sido a Copa de 82, né? A sombra de Tele sempre pairando ali, né? Sempre Tele volta e perde de novo em 86. E perde de novo em 86. Mas o fato é que, respondendo diretamente, só se pensava assim, esses grandes, Paulinho de Almeida, todos esses técnicos que passaram pelo Bahia nos anos 80, também nos anos 70, eram sempre top, eram sempre que se buscava, né? Por algum motivo, talvez pedisse um pouco mais, mas todo mundo vinha trabalhar aqui, porque sabia que a renda era a torcida, né? E a torcida, quando era chamada, como até hoje é. Com certeza. Então o Evaristo era uma referência, inclusive daquela altura do futebol mundial. A gente teve agora a Copa do Mundo no Catar. Evaristo não foi apenas por conta do estado de saúde dele, não que ele esteja muito doente, mas houve um cuidado, é um voo muito complicado, porque ele é o rei no Catar. Ele implantou o futebol no Catar. Não é que ele foi para lá e treinou, ele fez as pessoas jogarem futebol lá, ainda no início dos anos 80. Assim, então ele é um cara respeitado demais no mundo do futebol. Em Barcelona, no Real Madrid, é uma coisa muito forte, as coisas que ele já produziu. Eu tinha vontade de fazer uma biografia dele. Por que não faz? Ele não quer. Ele não quer. Vamos fazer uma não autorizada? Oxi. Bora fazer, eu colo com você. Eu falei com... Eu colo assim, como chefe dos estagiários, obviamente, né? Eu falei com o Pepe, o filho dele, Pepe, não, toda hora chega alguém aqui, um jornalista querendo fazer, mas ele não tem muita paciência, tem que assinar algumas coisas, direito autoral, ele, todo mundo já sabe da minha vida e tal. Agora, quando você vai estudar um pouco o Evaristo, você vê a vida dele no futebol, né? O que ele fez no Flamengo, depois da ida
a ida dele para Barcelona, Real Madrid. E ele não participou da Copa de 58 por conta disso. E ele brinca até, se eu tivesse ido, Pelé não teria aparecido e tal. Era sacanagem. Mas ele até hoje é o recordista de gols em uma única partida pela seleção brasileira, né? 5 numa goleada sobre a Colômbia. Colômbia, aqui no Sul-Americano. Isso. E mas não... Se sabe muito dele sobre futebol, inclusive, mas sobre... Na passagem dele como treinador, eu acho que ainda tem muito a se contar. Inclusive, a influência, quando ele vai para a Europa no início dos anos 50, ali em 55, 56, que ele vai para o Barcelona, ele começa a ver os húngaros jogar, que era a grande seleção da época, que foi vice-campeã do mundo. Ferenc Puskás. E os caras eram extremamente ofensivos. E isso explica muito, né? Na própria personalidade de Evaristo, mas por que os times dele são assim? Todos os times que ele treinou. Verdade. Evaristo não tinha retranca não, pai. Santos, Atlético Paranaense, eu lembro muito dessas campanhas. O Grêmio, campeão da Copa do Brasil de 96. Muito ofensivo e vamos pra cima. E o nosso também, né? Vamos quebrar esses caras. Isso também depois, em 2000, 2001, aí que mais próximo, assim, algumas pessoas já acompanharam na Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, né? E você sabe que eu trabalhei com ele, né? Eu fui assessor de imprensa dele em 2001, 2001, né? 2000, 2001. E o começo de 2002 também. Aquele jogo contra o São Caetano, que a bola explode na cara de Silvio Luiz. Exatamente, no queixo, aquela miséria. Evitou a gente ir pra semifinal. Falta de eu tava lá atrás do gol, irmão. A bola quase bateu em mim. A nossa força, a força do lugar onde a gente mora, a força do nosso clube, da forma como ele foi erguido. Eu tirei aqui um print de uma matéria da revista Placar, depois eu vou ler. Isso é de uma potência enorme. A gente não tem que ficar ouvindo como o técnico do Cuiabá, um cara novo, nem daqui do Brasil, não é porque ele é de Portugal, ele podia ser da Jamaica, qualquer lugar do mundo, empata com o Bahia lá dentro e ele disse que o Bahia fica indignado porque perdeu 2 pontos. A gente não pode, eu não sou obrigado a ouvir isso. Assim, domingo tem Botafogo e Bahia. Eu tenho falado com meus amigos, a gente vai ganhar do Botafogo. Isso não é porque a gente ganhou do América, isso não é porque é Binha, porque virou folclore o que Binha diz, mas é porque a gente sempre foi assim. A gente nunca, sabe, qualquer adversário pra gente. Eu lembro que Jaime falou aqui alguma coisa de Carpegiani, sim, né? Exatamente. E que Carpegiani indignado, querendo... Ficou pirado porque o Bahia se deu por satisfeito o elenco de ter empatado com o Palmeiras e São Paulo. Eu não consigo entender isso, como é que isso não é uma coisa normal dentro do clube. Eu não quero ficar entre os 10 esse ano. Mas eu não estou falando isso aqui para vender, é porque é assim, minha geração sempre pensou assim. Então, a sua geração que forja uma das características definidoras e essenciais do torcedor do Bahia, que é o quê? A megalomania. Que hoje se conveniou chamar de binismo de São Caetano. Mas não é isso. É porque a geração de vocês tem um elo muito grande e esse elo não pode ser perdido, isso não pode se apagar, com um Bahia enorme. O Bahia que no âmbito local, na década de 70, ganhou 9 de 10 campeonatos, né? E que em âmbito nacional, sobretudo no final dos anos 80, era um time enorme. Né? É um time que foi campeão brasileiro de 88, em 90 chegou como favorito para a semifinal e por conta de um acidente acabou sendo eliminado pelo Corinthians, né? Então, assim, é isso que eu luto também, velho, para não ser contaminado pelo que foi o Bahia da Era das Trevas, dos Guimarães e Companhia Limitadas, o time que ficou no início deste século, 10 anos sem ganhar título. Velho, o Bahia não é definido por essa pequenez, por essa mediocridade. O Bahia... A essência do torcedor do Bahia, o caráter do torcedor do Bahia é forjado na década de 60, nos anos 70, nos anos 80. O time que não se contentava em apenas ser uma grande referência localmente. Era um time que saía daqui para brigar com os grandes e voltar com a taça. A gente perdia com muita dignidade. A gente foi eliminado em 94 pelo Palmeiras em 2 jogos maravilhosos. Um jogo aqui na Fonte Nova que a gente estava encurralando o Palmeiras. O Palmeiras era uma seleção absurda em 94. Só mudava a camisa. Se não tivesse Roberto Carlos, acho que a gente ganhava deles. Porque era um absurdo aquele time do Palmeiras. E a gente, não sei se você lembra desse jogo aqui em Fonte Nova, 2-1. Souza, que é um jogador fantástico, que era um volante do Galícia. Eu gostava demais de Souza. Não quero jogador muito técnico, não. O jogador chegue junto, que não aceite nada. A gente é muito passivo hoje, eu acho. Dentro de campo e fora também. Por isso que a chegada de Gilberto foi tão significativa nesse time de hoje, né? Eu acho que a gente tem que ser mais hostil, ou não hostil na violência. A gente tem que querer ganhar, tem que ter um ambiente de querer ganhar. Os gandulas da Fonte Nova são uma vergonha.
Acho que tem um problema cognitivo, não é possível aquilo. O que a gente vê dos gandulas fazerem fora daqui, o que a gente só... Não é possível isso. Você tem que criar um clima de querer ganhar. Eu não vejo isso hoje. Eu não vejo nas redes sociais. Eu vejo... Isso é muito forte pra uma... Eu não me sinto um cara velho, ultrapassado. Você tem quantos anos, Flavinho? 52. Pô, tá bem demais, velho. Então a gente... Vamos ganhar do Botafogo. Vamos ganhar do Botafogo. Essa porra é Bahia, caralho. E ponto final. Entendeu? A gente vai chegar lá pra ganhar. Não é, vamos ver se a gente... Não. Talvez... Eu não vou falar de Renato Paiva agora, não, mas eu vou falar um pouco adiante. Não vou falar um pouco... Não é nem pra falar mal dele, mas é uma coisa cultural, que eu morei lá em Portugal também. Uhum. Like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai!